Provérbios. Quem tem medo do homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, 25. Você está vendo que muitas vezes a gente está fazendo as coisas baseado naquilo que as pessoas querem e estamos deixando de lado aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí, nós estamos vivendo o quê? Que jeito nós estamos vivendo? Por um propósito? Não, nós estamos vivendo por aquilo que as pessoas querem que a gente viva, e não por revelação. E não por revelação. Porque quem vive por revelação, vive por um propósito. Quem vive por um propósito, vê sentido nas aflições, vê sentido nas rejeições, vê sentido no abandono. Por quê? Porque sabe quem te chamou, sabe para onde você vai, sabe qual que é o seu fim. Então nós não estamos nem aí para o que vai acontecer. Porque pessoas vão vir e vão embora. A nossa vida é assim. Hoje nós somos um instante não somos mais nada. Acabou, passa rápido, é muito passageiro. Então se a gente não tiver apegado naquilo que as Escrituras diz e naquilo que ela fala que nós vamos ser qualquer coisa. Quando a gente não sabe quem a gente é, quando nós não sabemos quem nós somos, nós passamos a ser qualquer coisa. Aí eu acho que o diabo entra e ele nos faz ser qualquer coisa, nos faz acreditar em qualquer coisa, nos faz ser menor que os outros, nos faz ser piores do que os outros, nos fazem ficar rebaixado aos outros. Um seguidor de Jesus é totalmente diferente. Um seguidor de Jesus, ele não está movido por aquilo que ele ouve somente das pessoas, ele está movido por revelação. Então se ele ouvir uma crítica, ele não está nem aí. Se ele foi rejeitado, ele não está nem aí, porque ele sabe que ele tem que cumprir um propósito, e nada, nem ninguém pode parar ele, vivendo por revelação, vivendo por uma palavra, vivendo por um propósito, vivendo por um sentido, vendo sentido em tudo. Se está bom tem sentido, se está ruim tem sentido. Por quê? Porque se apegou às Escrituras e sabe quem que é o Deus, sabe quem que é seu Pai. Não vive por aquilo que as pessoas falam que você é, mas vive por aquilo que Deus falou que você é, filho. Filho. Então, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. Se alguém te rejeitou, você não precisa rejeitar outro para poder ser melhor. Você não precisa se esconder. Você simplesmente lembra que você é filho de Deus e que pela cruz Ele te chamou e te deu uma palavra, que no mundo você teria aflições, mas Ele venceu o mundo, e de que quem andasse rumo à cruz, iria andar ao contrário desse mundo, e iria receber crítica, iria receber rejeição. Para finalizar, muitos levam a vida com medo de que seus seguidores, as pessoas que estão em volta, pensam do que você vai dizer. O que deveria dirigir nossa vida não é o medo da rejeição, mas a confiança no Senhor. Perder o medo da rejeição traz avanço para a nossa vida. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos paralisados, até mesmo nos nossos ministérios, nas nossas vidas pessoais, porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar. Aí a gente não faz as coisas, fala assim, nossa, será que o outro vai pensar? O que o outro lá vai achar se eu fizer isso? Aí a nossa vida fica paralisada. Porque aí a gente fica sempre esperando o sim das pessoas para poder fazer aquilo que é o propósito que Deus já colocou no nosso coração. Aí a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente passa a ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. O mais importante que ser aceito e caminhar, mais que ser aceito é caminhar rumo ao eterno. Agora que chega aqui a questão, o discurso fica pesado. Tonico, pode subir. O discurso fica pesado. Todo mundo vai indo embora. Porque Jesus começou a apresentar para eles o evangelho de transformação. O evangelho de transformação, quem vive ele, Lucas, não está preocupado com o que os outros pensam. Sabe por quê? Porque está caminhando, Pepe, para o rumo do eterno. Então não está nem aí porque os outros falam. Porque nós não vivemos mais por aquilo que as pessoas ditam, mas nós vivemos por revelação, por aquilo que Cristo falou que a gente iria viver. O discurso foi ficando pesado, o trem foi ficando feio, e agora olha para você ver que Deus, Ele sempre tem uma luz no fim do túnel. A coisa foi ficando estranha, o trem foi ficando esquisito. Agora eu fico pensando, imagina a cena, uma multidão, os discípulos mais perto,
e os 12 mais perto ainda de Jesus. Então, Jesus, os discípulos mais perto, os 12, e em volta o restante dos discípulos e a multidão. E aí, à medida que Jesus foi falando, o povo foi indo embora. Foi indo embora. À medida que o povo foi indo embora, os discípulos foram olhando e falando assim: vixe, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou junto com a multidão ou eu vou ouvir essas palavras e vou seguir esses mandamentos que são pesados, mas que vão me conduzir para um rumo diferente, para uma vida eterna, para um lugar onde o medo não vai fazer parte da minha vida, porque eu sei quem me fez, quem me chamou, para onde eu vou, e agora eu não vivo mais por aquilo que as pessoas dizem, mas agora eu vivo por um propósito. Estava cogitando o coração das pessoas. O tempo inteiro, Gi, o que vai acontecer agora? Multidão indo embora. Aí de repente já começa a levantar um discípulo e vai embora. Aí eles continuam olhando, mais discípulos indo embora. E o trem foi espalhando. O povo foi indo embora. Aí eu fico pensando, tanto que Jesus foi Deus e ao mesmo tempo homem naquela hora de segurar suas emoções, porque ele estava sendo rejeitado. O discurso foi duro, o povo estava indo embora, e ele pregando o evangelho, sendo Deus, conhecia o coração de todo mundo, e ele foi vendo que algumas pessoas não queriam aceitar a pregação dele. Multidão indo embora, de repente discípulos indo embora, e ele lá dentro, não parava o discurso. Nada parava ele. E ele continuou pregando. Ele continuou pregando. Aí de repente, Jesus não estava preocupado com quem seguia ele. Ele não estava preocupado se quem estava do lado dele ia receber a palavra, não. Ele queria que todos recebessem, mas ele não estava preocupado com aqueles que não recebessem. Nós temos que colocar isso no nosso coração. Tem pessoas que vão passar na nossa vida, que vão ser fiéis. Tem pessoas que vão passar na nossa vida, na hora que receber o que elas precisam, elas vão embora. Tem pessoas que ao ouvir a primeira palavra dura, vai embora. Então você quer ver como é que separa um discípulo de verdade? E como é que separa o joio do trigo? Prega a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Você não precisa ser sincero. Seja verdadeiro naquilo que as Escrituras dizem. De repente, a massa foi se dissipando. A massa foi acabando. E aí, o texto mostra que assim, parece que ficou uma multidão mínima, quase que ninguém. Então Jesus olha para os discípulos, Pedro e João, e os 12 discípulos que ainda estavam lá, e ele faz uma pergunta. Então perguntou Jesus aos 12, porventura não quereis também, vós outros, retirar-vos? Aí Pedro pega e responde, vamos ficar de pé, olha só essa resposta. Olha só essa resposta. Então Pedro pega e fala assim para Jesus: Senhor Jesus, mas para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna?